Ele sofreu um gol do América, quando ele perde o jogo de 2-1 na 15ª rodada. E depois ele passa por essa sequência. Vamos pôr de novo, porque muita gente pode ter ligado a TV agora. 3-0 Botafogo, 1-0 no Galo, fora de casa. 3-0 no Fluminense, fora de casa. 1-0 no Paraná, no Beira-Rio. Jogo sofrido, gol no finzinho do Camilo. Derrotou o Bahia fora de casa. Empatou com o Palmeiras no Beira-Rio e empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Nenhum golzinho sofrido. Até sofreu um gol do Cruzeiro que o juiz anulou, sem muita explicação pra gente aqui, mas que tenha valido nenhum gol sofrido. Nesse meio termo, o Flamengo sofreu 7 gols. Olha o contraste. Em 7 jogos, o Inter sofreu nenhum. E o Flamengo sofreu 7. Ele levou 1 do Sport na vitória de 4-1. Depois ele levou 2 do Grêmio. Marinho e Joel. Depois ele sofreu 3 do Atlético Paranaense. Depois ele empatou com o América 2-2. Depois o Atlético ganhou vitória 1-0. E sofreu 1 do Ceará. São 7 gols sofridos nos últimos 7 jogos, sem nenhum gol sofrido. É um contraste muito grande. Muito grande. E antes da Copa do Mundo, né, o Flamengo era líder do campeonato e com uma defesa bastante sólida. 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora ele tem 5 pontos a menos do que o segundo. Mas errei a conta, tá? Errou a conta. São 9 gols. 1 do Sport, 2 do Grêmio. Vai contando pra mim. 1 do Sport, mais 2 do Grêmio? 3. Mais 3 do Atlético, 6, mais conta. 2 do Ceará são 8 e mais 1 de... Mais 2 de América e mais 1 de Ceará, 9. 9. Campeonato Eu estava brasileiro, né? dizendo Ainda isso. tem... Eu sei, me ajuda, eu sou ruim de conta. Libertadores e Copa do Brasil. Eu ia te deixar na mão. Eu não acerto uma também. 9 gols. 9 gols. Contra nenhum nos últimos 7 jogos. Que contraste, hein? Acho que isso mostra que o momento realmente não... Agora, também o Flamengo é um clube muito histérico, né? Também o Flamengo não está vivendo um momento... Você vê comentaristas e torcedores falando, parece que o Flamengo está na zona do rebaixamento, parece que ele está... A expectativa, Calma. André. Criar a expectativa. Foi isso que o Guga falou aqui. A expectativa, no início do ano, de um Internacional, de um São Paulo, era muito abaixo do que isso que eles estão apresentando. Então isso gera uma confiança muito grande. Investimento. Um grupo sendo formado há anos. Entendeu? Tem que disputar título, cara. Não dá mais. Não, claro que tem. A reconstrução do Flamengo... Está disputando o Campeonato Brasileiro. Sim, não estou dizendo Inclusive, que está o seu fora. comentário eu acho exagerado, que se o Flamengo perde hoje está fora da briga pelo título. Eu acho que não. Não, diminui muito chance. Diminui muito, mas ele continua vivo no campeonato. Mas o time não está entregando aquilo que se Desempenho esperava. junto com o resultado. Por isso, dizendo, ele está dizendo isso. Pô, mas Flamengo é isso. Olha como um jogo de hoje pode mudar tudo. Se amanhã jogo, Flamengo hoje, ganha do Inter lá. E ano E passado... o que não é pra ser, né, Tete? O que não é pra ser, porque eu lembro... O que não é pra ser, mas não. Na Copa a gente do Brasil... Há 2 rodadas atrás, fizemos aqui com o Semidana, né? Erramos tantos favoritos, matemática, quem vai ganhar, erramos quase todos. Temos 2 acertos do 9 jogos, né? Há de se ter mais equilíbrio, eu acho. Eu lembro da Copa do Brasil, aquele segundo tempo que o Flamengo fez contra o Grêmio. Uau! Que espetáculo, que sensacional. E aí, no dia seguinte, com uma derrota do mesmo Grêmio, o time reserva. Quer dizer, muitos altos e baixos. Isso sim, isso em geral, o que eu acho que é muito fora da curva na temporada até agora, porque, sinceramente, o estadual, gente... Tô nem aí se o Flamengo ganha ou perde, né? Vamos falar a verdade. Pro Flamengo, pra grandeza do Flamengo, o estadual só serve o estadual pra derrubar técnico. Mas em alguns casos... Ou tirar sarro do rival, caso de Corinthians e Palmeiras. Você falou, se perder... O Roger praticamente foi derrubado por causa disso. E o Carpegiani foi derrubado injustamente. Se o Flamengo ganhasse estadual, vocês iam dizer que era obrigação do Flamengo. Né? Aí se perde, cai o técnico. Então, pra mim, o estadual não servia pra nada pro Flamengo. E com o Carpegiani, que, só para ressaltar, desculpa, Carpegiani não é qualquer um. Carpegiani é um nome, é campeão do mundo, respeito, que foi trazido para outro cargo, mas, ó, que foi concluir, o que para mim está muito fora da curva, o que é um fracasso do Flamengo na temporada até agora, fracasso, é a primeira fase da Libertadores. O Flamengo foi péssimo na primeira fase da Libertadores, não soube jogar, não teve ambição, teve jogos em que claramente ele teve uma postura errada, como contra o River fora, como o Santa Fé fora. Foi horrível a primeira fase do Flamengo na Libertadores. Aí, essa primeira fase horrível levou o Flamengo à segunda posição e encarou o Cruzeiro, qualquer coisa podia acontecer.
contra o Cruzeiro. E o primeiro jogo no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro, qualquer coisa também. pode acontecer. Então, fracasso até agora, o Flamengo tem a Libertadores. Fracasso. Não pelo Cruzeiro, mas pela primeira fase. Fracasso. E ele pode terminar a temporada ainda campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então, calma. Vocês não acham? E o Eu só acho que tem alguns planejamento? valores, tem algumas coisas fora do lugar. Por exemplo, a gente está falando de liderança, de técnico ou mesmo dos experientes. Vitinho chega na entrevista pré-jogo para enfrentar o Internacional e diz que não comemora gol se ele... Por que não comemora? Essa é cultura. Por quê? Errada, mas Ele é não cultura. fez um gol com a camisa do Flamengo. Ele é o jogador mais caro da história do clube. Por que ele não comemora o primeiro gol com a camisa do Flamengo? Eu tô Porque ele contigo, passou. eu não consigo ele entender. passou no Internacional. Não tem ninguém para chegar pro cara e falar assim: amigo, aqui é o Flamengo, aqui é diferente, cara. Você veio com uma história, com uma bagagem de ser o jogador mais caro do clube, o maior investimento da temporada e da história do clube. Que papo é esse, cara? Nós estamos em terceiro lugar, já fomos líderes, vamos pegar o segundo colocado. Você passou no Internacional e não vai comemorar um gol? Se fizer com a camisa do Flamengo, não tem uma alma para chegar e dar entendimento para ele. A gente pode relevar que ele é novo, que ele estava fora do país, sei lá. Mas ele precisa de direcionamento, seja do técnico, seja do Diego, seja do Hever, o capitão, seja do presidente. Alguém tem que cobrar esse menino, não é possível. Ele está no mundo da lua. Você está totalmente certo e estou te vendo falando com paixão e está te dando 100% razão. Eu estou aliviando só porque todo jogador faz a mesma coisa. Por que isso foi criado? Eu não consigo aí entender. Eu não consigo explicar porque talvez porque veio de outra cultura. Eu não entendo. Eu não entendo. Como também quando fui apresentado no Vasco, no dia da apresentação, né, com a camisa, o repórter, você vai beijar a camisa, porque todo jogador beija o escudo do clube que assina. Agora esse, depois 15 clubes, 15 clubes. Cada pergunta idiota que a gente faz. Aí eu meu falo, Deus não, do céu. não vou beijar, não. Eu vou vestir e honrar. Agora eu vou beijar minha mulher e minhas filhas em casa. Olha, não vai beijar, né? Que vai te criticar. Então, Olha as perguntas, que a gente Cultura. faz. Você vai comemorar gol contra seu ex-clube? Isso pra mim não porque tem um deram mínimo brecha, os cabimento. outros deram brecha e deram razão. Pô, cara, que Não, pergunta pra mim não tem o boba. mínimo Essa, cabimento. também não, mas tem alguma relevância isso? Sério? Também não, Sério. né? Mas mas é o que eu caso que concordo, a meia culpa vale. A pergunta. Não, eu acho que vale uma crítica à nossa pergunta, mas eu não posso me abster de interpretar a resposta. Claro, Porque mais claro que bizarro não, do que a claro. pergunta é o posicionamento do Vitinho, que chegou outro dia sendo o mais caro do clube e não comemorar um gol pelo Bizarro, Flamengo. bizarro. E ainda não fez Pô, nenhum gol. E ele não tem nem história no Inter, né? Você tá entendendo? Entendo, E ele que se diz Tem, rubro-negro. jogou. Ele falou que o sonho dele era 2016, Exatamente. Sim, não tem Aliás, história, bem lembrado não pelo tem uma Nauber. história. Chegou ao Flamengo, foi pra tribuna acompanhar um jogo com a camisa do Flamengo, disse que é um sonho de criança. Ao dia que ele tem a chance de fazer o primeiro gol pelo Flamengo, ele disse que não vai comemorar porque outro dia passou pelo Internacional. Ah, vai catar coquinho, né? Não dá. Todo mundo vai ficar bravo, todo torcedor, mas ele vai ser perdoado. Se fizer o gol, o Flamengo ganhar e ele não comemorar, vai ser perdoado. Vamos dar uma olhada nos números do Vitinho Não no vai? Flamengo? Olha, é muito difícil julgar o desempenho do Vitinho sem lembrar do investimento que o Flamengo fez, que é o maior da história do clube. E eu confesso que quando me perguntaram, quando o Flamengo contratou o Vitinho, se era uma boa, eu achei uma ótima. O que eu dizia era o seguinte: olha, o Vinícius Júnior vai ser um jogador muito maior do que o Vitinho no futebol. Ele vai ser um jogador, na minha opinião, para brigar pelo melhor do mundo. Mas isso só o tempo dirá. Só que hoje, talvez o Vitinho esteja até mais pronto do que o Vinícius Júnior para entrar no time e já jogar como titular. Claramente, quem fazia esse julgamento, como eu, estava errado. Não foi tão simples assim. O jogador chegou da Rússia, no meio do Campeonato Brasileiro, entrou no time e até agora tem 6 jogos, 427 minutos. Isso dá 72 minutos por jogo, em média, e nenhum gol. E mais do que não marcar gol, não está jogando tão bem quanto a gente imaginava nas previsões mais otimistas. São 3 jogos no Brasileiro e 10 no total, desculpa, e 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Então a gente colocou só números do Brasileiro. Só que, antes de jogar pedra no Vitinho, nesse comecinho de Flamengo, eu queria lembrar num exemplo do lado oposto hoje, que é o Nico Lopes. Também chegou para o Inter com uma grande expectativa, por tudo aquilo que ele fazia no ex-clube dele. Nacional. E, cara, o Nico Lopes, ele demorou para engrenar, cara. Esse campeonato mesmo, se a gente for lembrar o jogo do primeiro turno, ele ficou no banco.
foi opção do Odair Hellmann deixar o Nico Lopes no banco. O D'Alessandro jogou como titular e o Nico ficou no banco. Demorou, meus amigos, mais de uma temporada para o Nico Lopes ser no Inter aquilo que a gente esperava. Então, às vezes, demora mesmo. O Vitinho, na minha opinião, continua sendo um grande jogador. E ele está perto de fazer, ele está acertando a trave, ele chuta bem de média distância. Vitinho, ele está muito próximo de fazer o gol. Os 10 jogos sem fazer gol. Mas você não acha o Nico um bom exemplo, cara? Acho, excelente, Porque o Nico, acho que ele veio como a maior transação da história do Rio. Não, mas esquece a grana, ele veio com muito cartaz. Não, eu entendi, eu concordo. Mas quem veio também assim? No Flamengo, vários jogadores foram contratados assim. Com cartaz? Com cartaz. Não, mas com cartaz. Vieram e não deram certo. Você está falando do exemplo do Inter, mas no próprio Flamengo tem um exemplo parecido. Eu não sei o nível de preparação que o Vitinho chegou, mas ano passado o Everton Ribeiro chegou e demorou a engrenar. Esse ano está fazendo uma grande temporada. Exato. A questão que eu levantei, assim, que eu penso comigo não é questão nem tanto dele não ter feito nenhum gol. Eu também acho que está cedo para cobrá-lo como sucesso ou fracasso. Sim. Absolutamente estou de acordo. Eu estava questionando o entendimento que ele tem do momento do clube, do tamanho do clube, do que ele significa sendo a contratação mais cara da história. Ele me parece fora de órbita no sentido de interpretar o que está acontecendo. Mas que eu não estou cobrando que ele 10 jogos, 10 gols, não. Eu também acho que está tudo dentro do esperado. Ele está se adaptando. Eu tenho uma dúvida técnica, né, para entender. A respeito do Vitinho. Ele chegou logo, estreou, pela circunstância, jogou aquele jogo contra o Grêmio, tudo bem, entrou no time e tal. Aparentemente chegou com condições físicas clínicas boas. E isso foi repassado pra gente. Ele já jogou 90 minutos? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Se jogou, jogou um. Porque sempre substituído ou entrou do banco. Eu não lembro se ele jogou mais de um jogo 90 minutos. Se jogou um. Estou tentando lembrar. Uma boa observação. Então, o jogador não estava jogando mal no início. Cara, ele chegou numa fogueira. Ele estreia contra o Grêmio em Porto Alegre no jogo de ida da Copa do Brasil das quartas de final. Entrando no jogo. Fogueira total. Foi bem. Foi bem. E todos os jogos assim foi bem. E 3 dias depois de chegar ao Brasil. Exatamente. Vindo de um fuso horário de 6 horas. Então, tem jogadores que também estavam jogando... um jogo inteiro contra o Atlético Paranaense. Exatamente. O único jogo. Isso que nem devia contar, porque o Flamengo nem entrou em campo esse dia. Pois é. Agora, todos os jogos foi substituído ou entrou do banco. Jogador mais importante, mais caro, estando bem fisicamente. No início não desempenhou mal, não foi logo salvador de pátria, que nem se espera, tem que ter um pouco de discernimento, de esperar um pouco, dar o tempo. Teve outros jogadores que não jogaram bem. E ele sempre substituído. Isso que eu não entendi. Essa é coisa técnica que eu queria entender. Por quê? Porque não consegue aguentar 90 minutos? Ou porque acha que tem que substituir? Que jogador em forma é esse que não faz 90 minutos? Entendi. Então, outros jogaram todos bem, só ele jogou mal? Também não foi verdade. Teve jogadores que jogaram muito mal e não foram substituídos. Aliás, Pet, o problema não é só o Vitinho.